Desde os tempos mais antigos, a humanidade busca respostas para perguntas profundas que parecem acompanhar cada geração. Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que acontece com a consciência quando o corpo deixa de funcionar? A existência termina aqui ou continua de alguma forma além do mundo material? Para muitas tradições espirituais ao redor do mundo, a vida não termina com a morte física. Segundo essa visão, o espírito, essência imortal do ser, segue sua jornada em um processo contínuo de aprendizado e evolução. Dentro dessa perspectiva, surge uma ideia que fascina e intriga estudiosos há séculos: a reencarnação. De acordo com esse conceito, o espírito não vive apenas uma única experiência na Terra. Após deixar o corpo físico, ele poderia retornar em outra existência, em um novo corpo, continuando assim seu caminho de crescimento espiritual. Cada vida seria uma oportunidade de aprendizado, correção de erros e desenvolvimento moral. Ao longo da história, filósofos, espiritualistas e pesquisadores tentaram compreender esse fenômeno. Embora ainda não exista uma conclusão definitiva aceita por toda a ciência, existem relatos que despertam grande curiosidade. Entre os casos mais intrigantes estão os de crianças muito pequenas que afirmam lembrar de acontecimentos que não viveram nesta vida. Essas lembranças, segundo diversos pesquisadores, costumam surgir entre os 2 e 6 anos de idade. Nessa fase, algumas crianças começam a relatar nomes, lugares, hábitos e até mesmo acontecimentos que aparentemente pertenceriam a outra existência. Um dos estudiosos que dedicou décadas a investigar esses relatos foi o psiquiatra Jim B. Tucker, professor ligado à University of Virginia, nos Estados Unidos. Ele analisou centenas de casos ao redor do mundo envolvendo crianças que descreviam detalhes muito específicos sobre outras vidas. Em muitos relatos, os pequenos falavam sobre casas onde supostamente viveram, cidades que afirmavam conhecer, ou até mesmo sobre o momento em que sua vida anterior teria terminado. Segundo os estudos realizados por Tucker e outros pesquisadores, cerca de 70% dessas crianças também relatam memórias ligadas ao momento de transição entre uma vida e outra. Algumas descrevem ter estado em um lugar de paz. Outras dizem ter visto uma luz ou um ambiente espiritual antes de retornar à Terra. É claro que muitos céticos acreditam que tudo pode ser apenas fruto da imaginação infantil. Porém, em alguns episódios, certos detalhes surpreendem até mesmo os próprios pais. Um desses relatos envolve um menino chamado Luke. Quando tinha apenas 2 anos de idade, sua mãe começou a perceber algo diferente em seu comportamento. O garoto costumava brincar com um objeto que chamava de Pam. No início parecia apenas o nome que a criança havia dado ao brinquedo. Mas com o passar dos dias, Luke começou a usar esse nome para se referir a várias coisas diferentes. Intrigada, a mãe decidiu perguntar quem era Pam. A resposta do menino foi inesperada. Ele disse com naturalidade que ele mesmo já havia sido Pam. Segundo o relato da criança, em outra vida ele teria sido uma mulher. Luke contou que lembrava de ter morrido em um grande incêndio e que depois disso teria ido para o céu. Em seguida, segundo suas palavras, teria sido enviado novamente para nascer como bebê. A mãe ficou surpresa com a forma tranquila com que o filho descrevia aquilo. Além disso, o menino dizia que quando era essa mulher, tinha cabelos escuros e vivia em uma cidade grande. Em algumas ocasiões, afirmava que costumava andar de trem e possuía brinquedos semelhantes aos que agora tinha em sua nova infância. No começo, tudo parecia apenas imaginação. Porém, movida pela curiosidade, a mãe resolveu pesquisar sobre incêndios ocorridos em hotéis nos Estados Unidos. Foi então que encontrou um caso ocorrido em 1993, no Paxton Hotel, em Chicago. Na ocasião, um incêndio atingiu o prédio e várias pessoas perderam a vida.
Entre elas estava uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos. Intrigada, a mãe decidiu perguntar ao filho sobre a aparência de Pam. O menino respondeu que ela tinha pele escura, exatamente como constava na descrição da mulher que havia falecido naquele incêndio. Anos depois, quando a história se tornou conhecida, Luke participou de um programa de televisão nos Estados Unidos. Durante a gravação, foram mostradas diversas fotografias de mulheres diferentes. Sem hesitar, o garoto apontou para a imagem de Pamela Robinson e afirmou que aquela havia sido ele em outra vida. Para alguns, tudo isso poderia ser apenas coincidência ou imaginação infantil. Porém, para outros, esse tipo de relato levanta uma pergunta profunda. Seria possível que certas lembranças atravessem o tempo e acompanhem o espírito em uma nova existência? Outro caso que despertou grande atenção envolve um menino chamado James. Tudo começou no início dos anos 2000, quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Certa madrugada, seus pais foram acordados por gritos vindos do quarto do filho. O garoto parecia estar tendo um pesadelo muito intenso. No início, seus pais imaginaram que aquilo fosse apenas algo comum da infância. Porém, os episódios começaram a se repetir com frequência. Sempre que acordava assustado, James dizia frases relacionadas a aviões, fogo e explosões. Durante o dia, suas brincadeiras também chamavam atenção. Ele gostava de desenhar aviões e frequentemente falava sobre batalhas aéreas, motores e ataques. Numa das noites mais intensas, seus pais correram até o quarto ao ouvir o menino gritar desesperadamente. Quando conseguiram acalmá-lo, perguntaram o que estava acontecendo. James respondeu algo que os deixou profundamente intrigados. Ele disse que estava dentro de um avião que havia sido atingido e que a aeronave estava pegando fogo. O menino também afirmou que havia decolado de uma base chamada Natoma e que tinha um amigo chamado Jack Larson. Curiosos com a precisão dos detalhes, seus pais decidiram pesquisar registros históricos relacionados ao World War II. Depois de algum tempo investigando nomes, locais e documentos militares, encontraram uma história surpreendente. Durante a guerra, um piloto chamado James M. Huston Jr. havia perdido a vida em 1945, quando seu avião foi atingido durante uma missão no Pacífico. O mais impressionante é que o piloto havia decolado de um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, o mesmo nome que a criança mencionava. Esse episódio deixou os pais de James profundamente impactados. A partir daquele momento, eles passaram a observar com ainda mais atenção tudo o que o filho dizia sobre suas lembranças. E com o tempo, novos detalhes continuaram surgindo. Alguns deles pareciam coincidir de maneira surpreendente com fatos históricos reais. Mas a pergunta permanecia no ar. Seriam essas memórias verdadeiras recordações de uma outra existência? Ou apenas coincidências extraordinárias que nossa mente ainda não consegue explicar? E o mais impressionante é que esses não são os únicos relatos. Existem outras histórias igualmente intrigantes, envolvendo crianças que descrevem experiências, lugares e até acontecimentos de épocas que nunca viveram nesta vida. Alguns desses casos desafiam explicações simples, e é justamente sobre eles que vamos continuar falando na próxima parte. Outro relato curioso envolve um menino chamado Eduardo, que desde muito pequeno dizia lembrar de acontecimentos que não pertenciam à sua atual infância. O que mais chamava a atenção de seus pais era uma dor persistente em sua garganta, algo que parecia incomum para alguém tão jovem. Mesmo após diversas consultas médicas, nenhum problema evidente era encontrado. Os exames não apontavam nenhuma doença grave, mas a criança continuava dizendo que aquela dor tinha uma explicação. Segundo Eduardo, aquela sensação vinha de algo que havia acontecido em outra vida. Em algumas ocasiões, ele afirmava lembrar claramente de quando tinha cerca de 18 anos e vivia em outro país.
O menino dizia que estava em um campo de batalha e que um disparo havia atingido sua garganta. A imagem que ele descrevia era sempre muito semelhante. Ele dizia sentir o gosto metálico do sangue e lembrava de estar deitado em um local cheio de lama, enquanto a chuva caía sobre uma trincheira. Essas descrições levaram seus pais a imaginar que talvez a criança estivesse descrevendo cenas relacionadas ao World War I, um conflito que marcou profundamente a história da humanidade. O mais intrigante é que Eduardo jamais havia estudado aquele período histórico e tampouco assistido a conteúdos que explicassem detalhes daquele tipo de cenário. Mesmo assim, ele descrevia elementos muito específicos que pareciam compatíveis com relatos de soldados que lutaram naquela guerra. Em determinado momento, após orientação médica, os pais decidiram retirar as amígdalas do garoto para tentar resolver o problema da garganta. Após o procedimento, algo inesperado aconteceu. Um pequeno cisto surgiu na região onde a dor era frequentemente relatada. Mas o fato mais surpreendente ocorreu algum tempo depois. Quando os pais começaram a conversar com Eduardo sobre aquelas lembranças, tentando entender melhor o que ele sentia, o cisto começou gradualmente a diminuir. Com o passar das semanas, ele desapareceu completamente. Para alguns, tudo isso poderia ser apenas uma coincidência médica. Para outros, porém, o episódio parecia estar conectado de alguma forma às memórias que a criança dizia carregar. Casos como esse chamam a atenção de pesquisadores porque levantam uma pergunta muito antiga. Até que ponto experiências vividas em outras existências poderiam influenciar a vida atual? Outro episódio igualmente intrigante envolve um garoto chamado Ryan. Desde cedo, ele começou a ter sonhos muito intensos e repetitivos. Durante essas experiências, dizia ver lugares que não reconhecia e pessoas que nunca havia conhecido em sua vida atual. Com o tempo, Ryan começou a contar à sua mãe que sentia como se tivesse vivido outra vida antes daquela. Em um desses momentos, ele disse algo que surpreendeu toda a família. Segundo o menino, ele havia sido um homem que trabalhou na indústria do cinema e que costumava conviver com artistas famosos. Ryan falava sobre viagens, festas elegantes e grandes produções cinematográficas. Ele dizia lembrar de trabalhar em cenários de filmagens e até mencionava apresentações em teatros famosos. Entre os nomes que citava, estava o da atriz Rita Hayworth, uma das grandes estrelas da chamada Era de Ouro de Hollywood. Intrigada com a riqueza de detalhes, a mãe decidiu procurar ajuda para investigar a história. O caso acabou sendo analisado por pesquisadores interessados em fenômenos ligados à memória e à consciência. Durante as pesquisas, foi levantada a hipótese de que as lembranças descritas por Ryan poderiam estar ligadas à vida de um antigo ator chamado Marty Martin, que trabalhou em produções cinematográficas décadas antes do nascimento do garoto. O mais curioso aconteceu quando Ryan foi mostrado a uma fotografia antiga de um filme da década de 1930. Na imagem apareciam várias pessoas ligadas à produção do longa. Entre elas estava Marty Martin. Sem hesitar, o menino apontou diretamente para ele e disse com convicção que aquela havia sido sua identidade em outra vida. Para a família, aquilo foi um momento marcante. Até então, eles acreditavam que tudo poderia ser apenas fruto da imaginação de uma criança. Mas a segurança com que Ryan reconheceu a imagem deixou todos profundamente impressionados. Ainda assim, como acontece em muitos casos semelhantes, não existe uma explicação definitiva que seja aceita por todos. Alguns pesquisadores acreditam que esses relatos podem estar ligados à forma como a mente humana constrói memórias e interpreta informações. Outros defendem que certos casos parecem ir além da coincidência, sugerindo que a consciência humana talvez seja muito mais complexa do que imaginamos. Há ainda outra história curiosa que surgiu dentro de uma família comum. Um menino chamado Gus, quando tinha cerca de 2 anos de idade, surpreendeu seu pai ao dizer algo inesperado. Durante um momento simples do cotidiano, ele comentou que quando era adulto, costumava trocar as fraldas do próprio pai. No início, essa frase foi encarada apenas como algo engraçado vindo de uma criança.
Mas anos depois, quando o menino tinha cerca de 4 anos, ele voltou a falar sobre aquela suposta vida anterior. Segundo Gus, ele acreditava ter sido seu próprio avô, que havia falecido pouco antes de seu nascimento. A família ficou ainda mais intrigada quando o garoto começou a reconhecer fotografias antigas, mesmo sem nunca ter sido apresentado formalmente a elas. Em uma ocasião, ao olhar um álbum de família, ele apontou diretamente para a imagem do avô e começou a contar detalhes sobre objetos e acontecimentos do passado. Entre os relatos, havia até mesmo a menção a um episódio trágico envolvendo uma parente da família, algo que raramente era comentado entre os familiares. Para muitos, histórias como essas são difíceis de explicar apenas com lógica comum. Talvez algumas delas sejam realmente fruto da imaginação infantil. Afinal, a mente das crianças é extremamente criativa e capaz de construir histórias impressionantes. Por outro lado, também existem casos em que os detalhes parecem ir além do que seria esperado. Esses relatos despertam reflexões profundas sobre a natureza da consciência e sobre a possibilidade de que a vida não se limite apenas ao que vemos. Diversas tradições espirituais ensinam que o espírito é eterno e que cada existência é apenas uma etapa de um caminho muito maior. Dentro dessa visão, nascer, viver e partir faria parte de um ciclo natural de aprendizado. Se isso for verdade, cada vida seria como um capítulo de uma história muito maior, uma jornada que atravessa o tempo em busca de evolução e compreensão. Talvez por isso, tantas pessoas ao redor do mundo se sintam tocadas por relatos como esses. Eles nos fazem pensar que a vida pode ter um propósito mais profundo do que imaginamos. E que cada experiência, cada encontro e cada desafio pode ter um significado maior dentro da caminhada do espírito. Independentemente de qual seja a explicação definitiva, histórias assim continuam despertando curiosidade e reflexão em pessoas de todas as culturas. E você, o que pensa sobre isso? Será que algumas crianças realmente conseguem lembrar de experiências de outras existências? Ou será que ainda existem mistérios da mente humana que a ciência está apenas começando a compreender? Se você gosta de conteúdos que exploram espiritualidade, mistérios da consciência e histórias que fazem refletir sobre a vida e o espírito, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando novos relatos, estudos e histórias que nos convidam a pensar sobre aquilo que existe além do mundo material. Nos encontramos no próximo vídeo.